Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o WG, para mais um vídeo para vocês. E pois é, pessoal, agora com a série da Netflix, né, que renasceu, né, esse acontecido que teve em Goiânia, né, do Césio 137. Então, ficaram muitas dúvidas no ar, né, sobre radiação e tudo mais, né? Então, vamos mergulhar sobre isso aqui hoje, né? Então, é isso. Hoje a gente vai desvendar uma força que é totalmente invisível, mas que tem um poder gigantesco. Vamos entender direitinho como a radiação age no corpo humano e por que ela pode ser tão perigosa. Então, vamos direto ao ponto aqui, né? Como é que uma coisa que a gente não vê, não sente o cheiro, não tem gosto, como é que isso pode ser tão letal, né? Essa é a grande pergunta que a gente vai responder aqui. Para entender o perigo de verdade, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Então, pode parecer loucura hoje, né? Mas houve uma época em que a radiação era vista como algo bom para a saúde. Pois é, olha só essa lista aqui, ó. Logo depois que a radioatividade foi descoberta, virou uma febre, né? Tinha de tudo, cremes de beleza, chocolates, até cigarros, né? E águas que prometiam curar doenças. O pessoal estava fascinado com essa energia nova e misteriosa, né? Só que tinha um problema gigantesco, né? Ninguém fazia a menor ideia sobre os limites de exposição, qual era a dose segura. Ninguém sabia. E claro, né? Não demorou muito para os efeitos terríveis começarem a aparecer. Então é super importante deixar uma coisa clara aqui. Nem toda radiação é a vilã da história. Quando a gente fala de radiação perigosa, a gente está se referindo a um tipo bem específico dela. Esse tipo é chamada de radiação ionizante. O nome parece complicado, mas a ideia é simples, né? Pensa nela como uma bolinha de sinuca microscópica, né? Com tanta energia, mas com tanta energia, que quando ela bate no átomo do nosso corpo, ela simplesmente arranca um elétron dele. E isso desestabiliza tudo, né? Essa energia, ela é emitida de três formas principais. As partículas alfa, por exemplo, elas são tão fracas que uma simples folha de papel já consegue barrar. Já as partículas beta precisam de um pouco mais, né? Tipo uma placa de madeira. Agora, os raios gama, esses sim são um problema, né? Eles são tão penetrantes que só uma parede grossa de concreto consegue parar. Agora a gente chega na cena do crime, né? No nível microscópico. O que acontece quando essa radiação consegue de fato atravessar nossas defesas e arrancar os elétrons das moléculas lá dentro das nossas células? Bom, esse processo bagunça qualquer molécula que estiver no caminho. Mas o alvo mais crítico, o mais sensível de todos, é o nosso manual de instrução genético, né? O DNA. É aqui que o perigo real começa. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, o ataque não é direto. Olha só, em 2/3 dos casos, a radiação primeiro atinge as moléculas de água do nosso corpo, que é basicamente o que a gente mais tem, né? Isso transforma a água num verdadeiros vândalos celulares, né? Os radicais livres, que saem atacando o DNA. Beleza, agora o dano ao DNA aconteceu. E agora? Quais são as consequências, né? A gente pode dividir os resultados em dois tipos de efeitos bem diferentes no nosso corpo. De um lado, a gente tem os efeitos teciduais. Eles acontecem quando muitas células morrem de uma vez. São previsíveis, né? A partir de uma certa dose de radiação, eles vão acontecer. Do outro lado, tem os efeitos estocásticos, que são mais como uma loteria. A radiação causa uma mutação aleatória na célula, e quanto maior a dose, maior a chance de ganhar um prêmio bem ruim, como um câncer, né? Um exemplo bem drástico de efeito tecidual é a síndrome aguda da radiação. Ela acontece quando uma pessoa é exposta a uma dose muito alta de radiação no corpo todo, né? De uma só vez. Então, para a gente ter uma noção, porque esses números são bem abstratos, né? Vamos comparar com bananas que são um pouquinho radioativas, né? Uma dose de 1 gray já equivale a comer 10 milhões de bananas e causa náuseas. Uma dose equivalente a 50 milhões de bananas, a pessoa já começa a ter hemorragia e perda de cabelo. Então o efeito é rápido e devastador. Agora falando do outro tipo, né? O efeito estocástico mais famoso, sem dúvida, é o câncer. Ele vem daquela mutação aleatória, né, que a gente comentou, e o pior é que ele pode demorar muito tempo para aparecer, às vezes anos ou até décadas depois da exposição. Beleza, mas como é que a gente sabe de tudo isso e como a gente lida com esse conhecimento hoje em dia, né? Tentando equilibrar os riscos e os benefícios. Quase tudo que a gente sabe hoje veio de situações bem trágicas, né? O estudo dos primeiros cientistas que se expuseram sem saber, né? Dos sobreviventes das bombas atômicas no Japão, das populações perto de acidentes como Chernobyl. Então foram lições muito duras, mas que ensinaram a humanidade a respeitar esse poder. E essa frase resume perfeitamente, né, a visão que a gente tem hoje. A radiação é uma ferramenta poderosíssima, uma força da natureza que a gente aprendeu a controlar, mas que exige um respeito e um cuidado enorme.
E não existe lugar onde esse equilíbrio é mais importante do que na medicina. Pensa só, a gente usa a radiação para fazer radiografias, tomografias, para diagnosticar doenças e principalmente para tratar o câncer. Nesses casos, o benefício de salvar uma vida é infinitamente maior do que o risco calculado, né? Então isso deixa a gente com uma última reflexão. A gente conseguiu dominar essa força fundamental do universo. O que será que o futuro reserva? Que novos desafios, né? E quem sabe que novos benefícios a radiação ainda pode trazer para a gente. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau!